Bora falar um pouco da Aura Minerals, que teve mais de 220% de alta apenas nos últimos 12 meses e pagou mais de 10% de dividend yield. Quero chamar alguns pontos de atenção e ao final quero fazer uma tabela comparativa mostrando se eu investiria nessa empresa ou não. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, eu estava escutando um podcast dos economistas junto com o pessoal da Trigo no Capital e eu vi que essa seria uma das teses mais fortes de investimento deles, então resolvi pesquisar um pouco mais para entender sobre a empresa. E para a gente conhecer a empresa, a Aura é uma empresa de mineração de ouro e cobre, voltado com foco em projetos nas Américas, e a Aura ainda cita que ela é suportada por um balanço sólido e baixa alavancagem, ampla rede de relacionamentos bancários e fluxo de caixa livre crescente para sustentar o crescimento sustentável. Então hoje, por produto, 67% da receita viria do ouro, enquanto 33% vem do cobre. Falando por país, cerca de 30% vem de Honduras, 33% do México e cerca de 37% do Brasil. E falando por mina, vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. E hoje a Aura detém 5 minas em operação, uma já em fase de produção, um projeto em desenvolvimento, 2 projetos em exploração e 2 em cuidados e manutenção. E olhando a produção do segundo TRI de 2025, foi de 258 mil onças equivalentes de ouro. Então, sempre que vocês verem essa unidade de medida GEO, ela significa onças equivalentes de ouro. Falando um pouco do seu portfólio, hoje ela detém 4 ativos em operação, um no México, um em Honduras e 2 no Brasil e um em fase já de produção no Brasil também. E um ponto que me chamou a atenção é a vida útil da mina. Ainda não havia estudado sobre esse tipo de empresa e eu achei a vida útil bem curta. A mina do México cerca de 10 anos, a mina de Honduras cerca de 4 anos, as 2 minas do Brasil 7 e 10 anos e a outra de 11 anos. E olhando o percentual da receita em cada uma das minas no segundo TRI de 2025, a maior parte vem da mina do México, cerca de 32%, 30% de Honduras, 14,5% do Mato Grosso, 23,5% de Tocantins e atualmente apenas 0,5% do Rio Grande do Norte, visto que essa é uma mina que ainda está em fase de aumento da produção. E hoje a Aura Mineral detém 2 projetos em desenvolvimento, o projeto de Matupá e da Era Dourada e um projeto de exploração em Carajás. E sobre alguns destaques da Aura, tem um histórico comprovado de criação de valor por meio de diversas fontes, mais de 482 milhões de dólares em investimento desde 2022, aumentando as suas reservas, 248 milhões de dólares retornados sob dividendos e recompras desde 2021, e a Aura mantém uma alavancagem muito baixa, menos de uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA. E a Aura gerou no segundo TRI de 2025 um EBITDA ajustado de 344 milhões de dólares e um fluxo de caixa livre ajustado de cerca de 60 milhões de dólares. Outro ponto, desde 2018 a Aura apresentou um crescimento da produção de 113%. E só um detalhe que eu achei interessante, nada que mude tanto assim, mas olhando a cobertura dos analistas no site do RI da Aura, todos hoje estão recomendando compra da empresa. Agora falando um pouco dos resultados do segundo TRI de 2025, realmente houve um aumento na produção olhando desde 2018 até o segundo TRI de 2025, e eles ainda citam que o desempenho deve acelerar após Borborema atingir a produção comercial, e isso deve acontecer no terceiro TRI de 2025. O custo de caixa aumentou cerca de 9%, e para a gente entender o custo de caixa, são os custos operacional por onça equivalente de ouro produzida. Então é o custo que a empresa detém para poder produzir o seu ouro. E olhando a receita líquida de 2018 até o segundo TRI de 2025, um acréscimo de 330%, um EBITDA ajustado saindo de 22 milhões de dólares para 344 milhões de dólares, que foi uma alta de mais de 1.460%, e a margem EBITDA saiu de 14%
para atualmente em 56%. Realmente foi um bom trabalho que a Aura fez aqui. E o fluxo de caixa livre, que saiu de 5 milhões de dólares para 207 milhões de dólares, uma alta de mais de 4.000%. E aparentemente a produção da Aura pode quase dobrar nos próximos anos, visto que hoje já encontra-se 267 mil onças equivalentes de ouro, e Borborema pode aumentar mais 83 mil GEO. Matupá, que é uma mina que encontra-se em estudo de viabilidade, pode aumentar cerca de 55 mil, e para os próximos anos a empresa pode chegar a uma produção de mais de 450 mil GEO. E falando de algumas conquistas, a mina de Almas foi construída dentro de 16 meses e no orçamento, aumento da produção em apenas 5 meses, e houve uma troca do empreiteiro para poder impulsionar a produção. Borborema começou a produção no primeiro tri de 2025, diversos novos projetos, e a Aura ainda anunciou a aquisição da mineração Serra Grande em 2 de junho de 2025. E realmente é inegável a alta criação de valor da empresa, que vem aumentando seus investimentos, olhando desde 2022, mais de 482 milhões de CAPEX investidos, aumentou as suas reservas e os recursos de mineração, saindo de uma produção de 2020 de 204 mil GEO para 267 mil, vem retornando bons dividendos e recompras aos acionistas. Percebam que o dividend yield em 2021 foi de 13%, 6% em 2022 e 2023, 8% em 2024 e 11% olhando os últimos 12 meses. E hoje a política de proventos da companhia é igual a 20% do seu EBITDA ajustado reportado para o período de 3 meses, menos o CAPEX, e um alto crescimento no EBITDA, que saiu de 134 milhões em 2022 para 344 milhões nos últimos 12 meses. E mesmo após esse alto aumento no seu EBITDA, a sua dívida continua bem tranquila, em torno de 0,8 vezes, olhando a dívida líquida sobre o EBITDA. E a própria Aura destaca que ela tem uma cautela muito grande com a sua alavancagem, então ela sempre mantém uma alavancagem bem tranquila. Perceba que isso ocorreu desde meados de 2022, uma alavancagem de 0,6, 0,6 em 2023, 0,7 em 2024 e hoje encontra-se em 0,9, ou seja, em menos de um ano de geração de caixa, a Aura já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Agora eu queria citar alguns pontos de atenção olhando para essa empresa. Perceba a imensa correlação desde seu IPO no Brasil, olhando a Aura com o valor do preço do ouro. Desde 2020 e 2021, o ouro ficou lateralizado e a cotação da Aura até caiu nesse período. E após o ouro começar a subir desde meados de 2024, a cotação da Aura também disparou. E para quem não sabe, a Aura é listada na Bolsa Americana, então para a gente comprar aqui no Brasil, a gente acaba comprando via BDR, por isso que ela tem o ticker 33. Então olhando desde 2012 na Nasdaq, onde ela é listada, o preço do ouro caiu entre 2012 até meados de 2019. Nesse mesmo período, o preço da Aura também caiu de uma forma muito drástica e depois disso o preço do ouro aumentou mais de 100% e foi nesse período que a cotação da Aura também aumentou. E outro ponto que eu queria chamar a atenção é que empresas que detêm commodities na sua venda, na sua produção, ficam anos de lado e depois disso elas podem acabar disparando. Perceba que a Aura, olhando desde 2008 até o momento, teve um aumento na cotação de cerca de 437%, o que não seria tanto assim olhando esse prazo de cerca de 18 anos. Porém, percebam que se você tivesse comprado em meados de 2014, a cotação da Aura ficou lateralizada por cerca de 6 a 7 anos e após isso, a cotação da Aura disparou mais de 6.200%. Então, isso acontece muito em empresas que detêm commodities, empresas cíclicas na sua carteira. Ela pode ficar 3, 4, 5 anos de lado, porém vem uma explosão, um boom da commodity e ela em apenas 1 ano, 2 anos, pode subir de uma forma avassaladora. E hoje a cotação da Aura na Bolsa Brasileira encontra-se em R$ 56,00.
uma variação de mais de 220% já ajustado por proventos. E se você olhar no site do Investidor 10, você vai ver um dividend yield na casa dos 4%, porém o dividend yield pega os 12 meses passados. Porém, se você tivesse comprado há cerca de um ano atrás, se você tivesse comprado na faixa dos R$18, a Áurea pagou em 2025 cerca de R$ 1,80, então você teria tido cerca de 10% de dividend yield em cima do seu preço médio. E nessa semana, tanto o ouro quanto a prata bateram recorde máxima em 14 anos. Isso se dá principalmente devido à demanda institucional e de bancos centrais à medida que investidores saem dos juros do Tesouro Americano. E o Banco Suíço ainda aponta as preocupações com a dívida fiscal, rebaixamento de rating, tensões comerciais e riscos geopolíticos que estão acelerando a busca pelo metal precioso. Observa-se ainda que as reservas de ouro de alguns bancos centrais já ultrapassaram a participação do Tesouro Americano. Então, normalmente, nas grandes crises, os bancos centrais e grandes institucionais acabam buscando ouro porque ele é um mineral que já fazem milhares e milhares de anos, que tem valorização, que o pessoal já enxerga certo valor intrínseco. Então percebam nesse gráfico, olhando de 2000 até a data atual, na bolha dos imóveis, o ouro teve uma alta muito substancial, depois ele se acomodou e até mesmo desceu, e olhando em meados de 2020, na pandemia, o ouro subiu na cotação, saindo de uma valorização de 1.600% para hoje, em torno de 3.500%, olhando nos últimos 25 anos. E aqui mais alguns pontos de atenção. Será que você aguentaria essa volatilidade de empresas cíclicas? Por mais que as receitas venham subindo com o passar dos anos na Aura, percebam que o lucro muitas vezes não acompanha e muitas vezes a empresa entrega até prejuízo, visto que ela detém muitos investimentos, detém alguns estudos que a empresa tem. O estudo que a empresa faz pode não dar em nada, então você tem que ter em mente que esse tipo de empresa pode ficar muitos anos dando prejuízo até que em um momento ela estoura e compensa tudo. E falando um pouco de proventos, antes a Aura estava pagando semestralmente dividendos, porém atualmente, aparentemente a empresa tem feito pagamentos trimestrais em meados de março, maio, agosto e deve pagar mais um dividendo ainda para novembro, dezembro, e a Aura paga proventos apenas do tipo dividendo, ou seja, já isento de imposto de renda, e normalmente ela paga bem rápido após a Datacom. E só para finalizar, será que eu investiria nessa empresa? Com certeza eu não descarto boas empresas em bons preços, com bons dividendos, porém esse é um negócio que aparentemente precisa de mais estudo, eu não detenho o conhecimento suficiente, precisaria aprofundar um pouco mais nessa tese, visto que não é uma empresa normal da Bolsa Brasileira, não é algo que a gente encontra em diversas matérias, então eu precisaria de entender um pouco mais sobre a empresa. Outro ponto é entender que é uma empresa cíclica e ver se ela caberia na minha carteira e na minha estratégia, e após toda essa alta recente de mais de 200%, será que ainda seria um bom ponto de entrada, visto que essa é uma empresa cíclica e normalmente as empresas cíclicas dão um boom e muitas vezes após esse boom elas têm um ciclo de baixa? Mas me conta aqui, pessoal, esse vídeo é um vídeo interessante para você, de empresas totalmente fora do radar, ou é alguma empresa que você particularmente não investiria? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.